na presença do Senhor do que toda a vida sem conhecê-lo, sem poder experimentá-lo, sem poder desfrutar da sua doce presença. Nada se compara a este amor, a essa doce presença. Amém? Graças a Deus. Que Deus possa abençoar a vida da igreja. Como o pastor falou para nós, né, domingo passado, quem esteve aqui conosco vai lembrar, né? Que nós iríamos começar uma sequência de palavras a respeito de Jesus. Não de um Jesus qualquer, mas de Jesus, o Cristo. Nós falaremos hoje, nessa primeira palavra, sobre o nascimento, sobre a concepção. Nós falaremos sobre a vinda dele, um pouquinho do que ele passou, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Eu não sei se há a possibilidade de colocar ali, Abraão. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 10. Amém? Vamos ler para nós ganharmos tempo. Versículo 10 diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estavam, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que surgiriam àquele sofrimento. Versículo 12: a eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daquele que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Até os anjos anseiam observar esse advento que houve, que vai haver novamente. Se nós analisarmos todo o contexto deste texto, veremos que fala das profecias de salvação, que aconteceriam através da vinda do Messias. Os profetas da antiguidade certamente não tinham pleno conhecimento de que como Deus faria isso acontecer, mas criam que este tempo chegaria pela fé na mensagem de Deus. Eles não sabiam como, mas tinham a convicção pela fé que aconteceria. Os anjos têm papel designado por Deus neste desenrolar contínuo do plano de Deus através dos tempos. Se nós olharmos desde o Velho Testamento, a gente vai poder contemplar sempre, né, um anjo sendo enviado, um anjo chamando, um anjo advertindo. E eles sempre querem estar prontos a servir ao nosso Deus. O céu é um lugar muito organizado, irmãos. Nós precisamos aprender com o céu. É um lugar organizado. Todos os anjos, nas suas posições de hierarquia, sabem o que devem, o que precisam fazer e têm prazer em fazê-lo. Nós, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos saber onde nós estamos, quem nós somos e o que nós devemos fazer em prol de tamanha salvação. Os profetas não sabiam como isso ia acontecer, mas o momento precisava chegar. O anúncio, né, o pré-anúncio da vinda do nosso Salvador. A efetivação do plano de redenção agora já vai ser consumada. Conforme a profecia que está lá em Isaías, Deus enviaria o seu Filho ao mundo. Lá em Isaías 7,14 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Desde Gênesis, nós podemos ver este pré-anúncio
sendo dito a nós. Isaías 7,14, ele reforça novamente: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Tudo o que aconteceu, tudo o que acontece e tudo o que vai acontecer está sobre os cuidados do Criador. Ele conta conosco, que somos seus filhos. Havia um plano de redenção, mas Deus decidiu dar a nós, homens e mulheres, o papel de executá-los. E este papel seria através de uma mulher, como já tinha sido predito, né? Que nasceria de uma virgem. Então, nós poderíamos começar com as perguntas: quem seria a mãe de Jesus? Quais os critérios que Deus determinou para esta mulher? Será que ela aceitaria? Nós sabemos que todos nós que somos chamados para uma obra, nós podemos aceitar ou não. Será que essa mulher aceitaria? Era o questionamento. Quais os riscos que essa jovem teria que enfrentar ao aceitar o propósito? Se você ler como era o papel da mulher neste tempo, a gente poderia ver que a cabecinha dessa jovem de 15 a 16 anos tinha tudo para ser uma jovem temerosa, medrosa, em pânicos. Porque nós sabemos que mulheres não tinham voz, não tinham vez, nem a leitura elas tinham, a escrita piorou. E nós sabemos que quando as mulheres naquele tempo eram pegas em adultério, não era tratada de qualquer forma. Elas eram arrastadas sem dó nem piedade para as praças, onde elas eram apedrejadas. E para título de conhecimento, todas as idades era para estar ali observando. Ou seja, as crianças, ou seja, Maria estava ali olhando aquela crueldade, vendo o que estava acontecendo com a mulher pega em adultério. Ou seja, absorveu aquele acontecimento. Nós sabemos que pela psicologia, está ali, né, a Vitória que pode me corrigir se eu estiver errada, até os 7 anos, a criança, ela absorve, né, tudo o que lhe passa, o que lhe é falado, o que lhe é feito. Então aquela pequena jovem já tinha passado por terríveis provações, visto coisas horríveis. E mais à frente nós vamos entender que ela precisou ser tratada pelo próprio Deus, porque ela iria criar não qualquer criança, mas o Filho de Deus, o Filho do Deus Pai. Riscos e mais riscos era a palavra de ordem na biografia de Jesus. Se Maria tivesse medo dos eventos da vida, não estaria apta para educar o menino Jesus. Se ela, como muitos pais, fossem escravos do medo do futuro, seria despreparada, para educar o homem que mais correria risco na história. Quando Deus olhou dos altos céus, Ele não olhou uma jovem, eu vou escolher uma jovem bonitinha, de boa família, né, família bem estruturada, rica, que pode dar ao meu filho tudo o que ele precisar. Não. Deus viu algumas características nessa menina que o atraísse. Ela tinha uma coragem extrema, uma sofisticada capacidade de refletir, uma autoestima extraordinária. Ela era resiliente e doadora. Deus passa os olhos sobre a terra. Deus tem um plano e Ele passa os olhos sobre a terra e vê tudo o que Ele precisava. Tudo o que Ele precisava para que o seu filho viesse a este mundo. Jesus não poderia ser educado por uma mãe que temesse a vida. Ele cresceu destemido, sem receio de dissecar a alma humana, expor suas hipocrisias. Hoje nós
somos mães, nós que somos mães, pais, nós tememos. Você já observou que quando seu filho fala que quer ir para missões, você já fica apavorada, você não quer, ou que o seu filho escolhe uma profissão bem diferente do que aquilo que você sonhou, você não quer, você tem medo, você fica aflita, perde noite de sonos, porque você não quer deixar seu filho bater asas. Você quer mantê-los debaixo das suas asas. Se eu estivesse naquele momento, se você, mulher, estivesse naquele momento sendo estudada por Deus, sendo analisada por Deus, você seria essa mulher escolhida? Você teria o perfil de uma menina pronta, mesmo apesar da sua pouca idade, pronta a ser mãe de um Salvador? Maria acreditou naquilo que não era palpável. Deu crédito a uma mensagem que para muitos não passaria de alucinação. Apostou em algo que muitos, em sã consciência, teriam medo de arriscar. Eu estava observando 2 passagens em Lucas, justamente sobre Maria e sobre um outro caso que eu vou contar para vocês. Por que que essa menina de pronto disse sim, cumpra-se em mim a sua vontade? Por que que ao entrar este anjo lá no quarto dela, ela não saiu em pânico, sem discernir o que estava acontecendo? Por que que ela não tremeu, né, a ponto de ter um ataque de nervos? Porque ela conhecia o Deus que ela servia. Ela conhecia a voz do seu Deus. Então ela não temeu. Quando o anjo Gabriel adentrou ao seu quarto e disse a ela: bem-aventurada és tu, mulher. E começou a explicar todo o plano. Todo o plano. Nós sabemos que o anjo Gabriel, a palavra diz que veio do trono de Deus. Mas em contrapartida, eu vou contar para vocês algo que aconteceu há 6 meses antes deste episódio com Maria. Vocês vão conhecer bem a história. Zacarias, esposo de Isabel, mãe de João Batista. Um homem, né, um sacerdote que trabalhava na casa do Senhor, que no dia da visitação do mesmo anjo Gabriel, questionou algo que o anjo tinha lhe dito. O que o anjo disse? Que a sua mulher Isabel, né, ficaria grávida. E toda aquela explicação, para não ficar só em minhas palavras, eu queria que você abrisse em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Se você não quiser, eu vou lendo para nós ganharmos tempo. O versículo 11 diz assim: então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Pulando ali para o versículo 18, Zacarias diz o seguinte ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Respondeu o anjo do Senhor: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Quem conhece a voz do seu Senhor e quem não conhece a voz do seu Senhor? Ou seja, não adianta nós sermos religiosos, não adianta nós virmos à igreja todos os domingos se nós não conhecermos a voz daquele que fala conosco. Porque nós poderemos estar confundindo ele com uma voz do inimigo.
Porque é algo grande demais o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. Algo que a gente pensa assim, não é possível que Deus faria isso através de mim. Deus enviou o seu Filho para nos salvar e nos chamou, nos comissionou a grandes coisas. E Zacarias falhou, teve ali a sua consequência. Se você olhar, Maria faz um único questionamento a respeito. Perguntou ao anjo, como isso se daria se ela não tinha relação com homem algum? E o anjo lhe explicou. Poderia falar assim, mas ela também teve dúvidas. O diferencial é o Deus que sonda e que conhece o meu e o seu coração. Você pode falar a mesma coisa que a outra pessoa, mas o Deus que sonda vai fazer a diferença. Então nós precisamos tomar muito conhecimento de quem é a voz que tem falado conosco. O Messias de Israel estava a caminho e Deus estava prestes a se manifestar na terra e em carne. Todo o cenário já estava preparado. Maria já tinha sido, agraciada com a gestação do menino Jesus. E o nascimento de Jesus, o seu pai, que também um grande homem de Deus, que no primeiro momento temeu pela vida de Maria, mas que foi alertado também por um anjo. Se José não conhecesse a voz do seu Senhor, ele também não acreditaria que teria sido um anjo que falou com ele. Mas José estava cheio de expectativa quando entrou na cidade de sua família. E estava plenamente convencido de que não teria dificuldade para encontrar hospedagem para Maria. Sobretudo por causa da situação, da gravidez já avançada. José foi de casa em casa, de hospedaria a hospedaria. Procurou em vão um lugar para o menino Jesus nascer. Aquele a quem pertencem a terra e o céu pudesse nascer. José percebia que havia lugar na hospedaria para soldados de Roma que tinham brutalmente subjugado o povo judeu. Havia lugar para as filhas de ricos mercenários do Oriente. Havia lugar para aqueles vestidos com trajes finos que viviam nas casas dos reis. Na verdade, havia lugar para qualquer pessoa que tivesse dinheiro para pagar. Mas não havia lugar para aquele que veio ser a hospedaria de todo o coração sem teto no mundo. Conta-nos a história. Na verdade, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Não sei se você tem o mesmo pensamento que eu tinha. Quando nós estudamos essa passagem sobre Maria e José estarem procurando hospedagem, e José acha uma estrebaria, Você sabia que este local não era ali numa fazendinha, onde tinha coisinhas de gado, feno, essas coisas? Você sabia? Você sabia que era uma gruta, sabe? Era um buraco encravado nas rochas, onde eram os... Deixa eu só me recordar aqui. Onde os pastores levavam os seus rebanhos em dias de tempestade. Você sabia disso? E José então avistou de longe, este vazio ali naquela rocha. De cada criança que nasce no mundo, irmãos, os amigos dizem que se parecem com a mãe. Esta foi a primeira vez na história que alguém poderia dizer que a mãe parecia com o filho. Naquele momento em que José observou aquele local, onde enfim ele poderia ajudar Maria a ter o menino Jesus, ele começou a observar. Poxa vida, que lugar nós fomos parar. Poxa vida, o Filho de Deus não tem aonde nascer. Mas se tinha uma qualidade em Maria, era de não reclamar. Era de aceitar a vontade do Deus Pai.
Em momento algum, na hora que Deus falou, através do anjo Gabriel para Maria, os planos dele, ele falou que seria fácil. Ele falou que seria tranquilo. E Maria tinha consciência disso, de que não seria fácil. Por isso ela não reclamava. Ela deixou as coisas acontecerem de forma natural. Se você está agoniado, se você está desesperado por algo, deixe com Deus que você serve. Em momento oportuno, Ele falará ao seu coração e te dará a resposta. Também era a primeira vez na história deste mundo que alguém podia pensar no céu como um lugar que não fosse ainda mais acima. O que quer dizer isso? José observou que o céu estava ali. Maria observou que ela não precisava olhar para cima para ver o céu. Ela tinha o céu nos seus braços. Ela tinha Jesus nos seus braços. Isso é muito forte. Quando eu estava estudando sobre isso, eu falei, Senhor, é verdade. Maria foi muito agraciada. Ela tinha o céu nos seus braços. Ela soube se comportar como uma mulher digna de receber o céu nos seus braços. Ninguém diz amém, né? Só eu. Amém? Você entendeu o que eu disse, irmãos? O céu veio até nós. O céu habitou entre nós. Em um estábulo, seria o lugar, o último lugar no mundo, onde alguém procuraria por ele. A divindade sempre está onde menos se espera. O Filho de Deus, feito homem, foi convidado a entrar em seu próprio mundo pela porta dos fundos. Exilado desta terra, nasceu sobre a terra. Em certo sentido, ele foi considerado como o primeiro homem das cavernas. Por aquilo que eu disse a vocês, que essa estrebaria era um lugar cravado nas rochas. Entre a manjedoura e a cruz. A manjedoura e a cruz, portanto, são duas extremidades na vida de Jesus, na vida do Salvador. Ele aceitou a manjedoura porque não havia lugar na hospedaria. Aceitou a cruz porque os homens disseram, não queremos este homem como rei. Jesus foi repudiado na entrada, rejeitado na saída. Foi posto num estábulo de estranhos no princípio e num túmulo de estranhos no final. Ele já estava carregando a cruz, a única que um bebê podia carregar, a cruz da pobreza, do exílio e da limitação. Eu fico pensando no próprio Jesus, que tinha a presença do Pai, que era uma só pessoa, ter aberto mão de toda a sua glória e encarar um cárcere de 9 meses no útero de uma mulher. Irmãos, porque ali 9 meses Jesus não pôde fazer nada. Jesus não pôde fazer nada. E se você pensar bem, isso era muito tenso para Jesus. Porque Jesus era sempre ativo, mesmo no céu, como aqui na terra. Jesus nunca parou a sua caminhada. Por vezes ele disse, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então o prazer de Jesus era estar com o Pai. E ele se submeteu ao maior cárcere da sua vida. O cárcere do ventre de uma mulher. A avareza já estava sendo desafiada pela pobreza, enquanto o orgulho era confrontado com a humilhação de um estábulo. Ele, a quem os anjos chamam o Filho do Altíssimo, desceu sobre o pó da terra, da qual todos nasceram, para ser um com o homem fraco e caído em todas as coisas, exceto em uma, no pecado. Jesus nos mostrou que em tudo você pode vencer. Que em tudo Ele sofreu com você. E é tão interessante, por que Deus não fez Jesus assim, ó, apareceu Jesus?
Por que que ele teve que passar pela humilhação de um ventre, pela humilhação da pobreza, pela humilhação, né, de ser taxado como um absurdo dizer que é o Filho de Deus? Esse não é o filho do carpinteiro? Jesus ensinou, até mesmo neste momento, em relação aos pais, honra aos pais. Jesus queria ensinar até isso para nós. Ele foi obediente aos seus pais em tudo. Por isso que uma nova perspectiva de trabalho nos grupos, se vocês têm acompanhado, e eu os peço que leiam, que ouçam. Quem já leu, tenho certeza que foi bastante edificado sobre a honra. Jesus, em todos os momentos, nos ensinou sobre a honra. Honrar o seu pai e a sua mãe, honrar as suas lideranças, honrar aqueles que estavam acima, igual e abaixo de você. Jesus nos ensinou em tudo, irmãos. Se nós erramos, se nós pecamos, se nós falhamos, é porque nós não atentamos para as Escrituras. Nós não precisamos pagar o preço do pecado e da desobediência. Nós não precisamos pagar o preço de não falar como Zacarias foi acometido, de uma mudez, de não falar, porque duvidou da voz que ele ouviu. Por isso nós precisamos aprender com esse menino Jesus, que desde a sua infância, ele nos ensinou que o melhor era obedecer. Jesus, como eu disse no início, não o Jesus comum, mas o Jesus, o Cristo, o Salvador. No primeiro advento, tomou o nome de Jesus, ou Salvador. Somente no segundo advento tomará o nome de Juiz. Ele já veio como Salvador. Ele já veio como Redentor. A sua próxima vinda, ele vai vir como Juiz. Agora é diferente. Ele veio para salvar, ele veio para mostrar, ele veio para nos ensinar o caminho. Nos deixou aqui, não órfãos, mas nos deixou o seu Espírito ainda para nos ajudar. E a próxima vinda será como juiz. A próxima vinda será como juiz. Alguns dizem, Jesus ensinou com a mesma simplicidade de dizer assim, Platão ensinou, Maomé ensinou, sem pensar nenhuma única vez que o seu nome quer dizer Salvador. Nós tratamos Jesus, nós falamos o nome de Jesus de forma muito corriqueira, de forma aleatória, sem atentarmos para o significado deste nome. Jesus, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, aquele que nos conduzirá à eternidade. A sombra da cruz que recaía sobre o berço foi coberta pelo nome. Esta era a obra de meu Pai. Tudo mais lhe será secundário. O Verbo se fez carne. A natureza divina, que era pura e santa, entrou como princípio renovador na linha corrompida da raça de Adão, sem ser afetado pela corrupção. Eu queria, sobre essa questão do Verbo se fez carne, eu queria ler algo com vocês aqui, dessa representatividade em termos de o Verbo se fez carne. Só para nós vermos o que pensa sobre isso. Talvez você já tenha, né, a sua concepção, mas só ouça, por favor. 37. Diz assim, sobre o Verbo se fez carne. É difícil para um ser humano compreender a humildade que estava envolvida no ato de o Verbo fazer-se carne. Imaginemos que fosse possível uma pessoa despir-se do próprio corpo e então enviar sua alma ao corpo de uma serpente. Seguir-se-ia uma dupla humilhação. Primeiro,
a aceitar as limitações de um organismo serpentino, sabendo que o tempo todo que sua mente era superior e que as presas não podiam articular de maneira adequada pensamentos que nenhuma serpente jamais teve. A segunda humilhação seria como resultado desse esvaziamento de si, ser forçado a viver na companhia de serpentes. Tudo isso, no entanto, é nada em comparação ao esvaziamento de Deus, pelo qual assumiu a forma de homem e aceitou as limitações da humanidade, como fome, perseguição. Tampouco foi trivial para a sabedoria de Deus condenar-se à associação com pobres pescadores que nada sabiam. Mas esta humilhação que começou em Belém, quando ele foi concebido pela Virgem Maria, era só a primeira de muitas para contrabalancear o orgulho do homem até a humilhação final da morte da cruz. Não houvesse cruz, não haveria manjedoura. Não houvesse cravos, não haveria feno. Ele, todavia, não podia ensinar a lição da cruz como o salário do pecado. Ele tinha de tomá-la. Deus Pai não poupou seu Filho, pois ele amava a humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus deixou toda a sua glória e habitou entre nós, para nos mostrar que é possível você ser um filho de Deus aprovado, você ser um filho de Deus alcançado pelo favor dele. Belém se tornou uma ponte entre o céu e a terra. Deus e o homem encontram-se aqui e olham um ao outro face a face. Para tomar a carne humana, o Pai preparou-a, o Espírito formou-a e o Filho consumiu-a. Irmãos, eu fico assim, ai meu Deus, não sei nem que palavras que eu diria para vocês, quando eu paro para pensar na grandeza do sacrifício de Jesus, o quanto nós somos injustos, o quanto nós colocamos Ele numa balança com a nossa pequenez, o quanto nós duvidamos do seu agir, do seu amor, da sua providência. O quanto nós colocamos as pessoas acima de Deus. O amor que nós sentimos por pessoas acima de Deus. O medo do futuro acima de Deus. Se nós soubéssemos o papel, o privilégio que nós temos com essa vinda de Jesus nessa terra, com todo o seu sacrifício, com toda a sua dor, com toda a sua humilhação, nós daríamos mais valor. Nós seríamos crentes diferentes. Não seríamos como os hipócritas que Jesus por muitas vezes gritou em alto e bom som. Religiosos hipócritas. O nome Jesus era bem comum entre os judeus. Vocês lembram quando eu falei que nós não iríamos falar de qualquer Jesus? Porque naquela época tinha bastante Jesus. Era comum este nome entre os judeus. No original hebraico era Josué. Ao mesmo tempo, foi-lhe dado outro nome, a saber, Emanuel. Mateus 1,23 diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. A salvação prometida pelo nome Jesus não é a salvação social, mas ela é a espiritual. Ele não salvaria as pessoas necessariamente da pobreza, mas a salvaria dos pecados. Destruir o pecado é extirpar as primeiras causas da pobreza. Que forte, né? Que profundo. As pessoas estavam bastante equivocadas, até mesmo aquelas que viam Jesus realizar milagres, fazer grandes coisas. Elas estavam achando que aquilo ali era um momento, mas que aquele que iria libertá-los de César, do poder de César, ainda viria. Que seria um homem forte, que seria um homem, né, um soldado, um general, alguém que pudesse libertá-los.
eles não entendiam que o nosso principal cativeiro é o nosso pecado. O principal objetivo do Pai, enviar Jesus Cristo, não é nos dar riquezas aqui nessa terra, não é te prosperar. Ele pode sim te prosperar, mas não é o objetivo da vinda de Jesus. Ele veio para nos resgatar dos nossos pecados. Ele veio para nos ligar ao trono do Senhor. Quando Jesus estava naquela cruz, se você observar o texto, Jesus, quando ele disse está consumado, o que foi primeiro que rasgou? O véu que nos separava, de alto a baixo. Você ouviu o que eu disse? De alto a baixo, não foi de baixo para cima, para dizer que tenha sido algum homem que fez isso. Foi do alto a baixo, para nos provar que é Ele que que nos colocou novamente ligado, que o véu que nos separava foi rasgado por Ele. E agora nós temos livre acesso a Ele. Você, filho de Deus, chamado para ser filho de Deus, tem livre acesso ao trono do seu Pai. Aproveite este acesso, aproveite essa liberdade, aproveite o momento que nós temos ainda com o seu Espírito Santo, que irá nos ajudar a chegar até Ele. Não desista em meios às pedras no caminho, aos seus problemas, ao luto, ao divórcio. Não retroceda. Não retroceda. Coloque nas mãos do Senhor, sobre os cuidados do Senhor, os seus, e avance. Não se embarace com as coisas deste mundo, não se embarace. É uma estratégia do inimigo, o ativismo louco. Nós temos que trabalhar tanto, tem que todo mundo da casa trabalhar em 1, 2 empregos. Chega em casa, nós não estamos bem, estamos cansados, estamos indispostos. Mas Deus requer de nós um privilégio de termos momentos com Ele, de poder reconhecer que foi Ele que te deu a vida. Aproveite, irmãos. Se você não tem essa intimidade com Ele, aproveite. Você pode, Ele quer. Ele quer se revelar a nós. Para nós, hoje nós vamos ter algo gostoso, né? Só abrindo uma deixa aqui, uma apresentação de um bebezinha que eu fiquei muito feliz de conhecer. Por isso nós vamos dar uma aceleradinha aqui para não atrapalhar este momento gostoso. Para nós concluirmos, irmãos, o povo escravizado sob o jugo romano estava buscando libertação. Assim sentiram que qualquer cumprimento profético do antigo Josué teria algo a ver com a política. Mais tarde, o povo lhe perguntaria quando viria libertá-los do poder de César. Mas aqui, bem no início de sua vida, o soldado divino afirmava por intermédio de um anjo que tinha vindo para vencer um inimigo maior do que César. Ainda tinham de dar a César o que era de César. Sua missão era libertá-los de uma servidão ainda maior, a servidão do pecado. Esse era o intuito do nosso Deus, enviar Jesus para nos livrar da servidão do pecado. Às vezes nós queremos lutar contra os nossos governantes porque eles estão, nos escravizando. Jesus nos liberta. Jesus veio para nos libertar do nosso pecado. Deixem as autoridades sobre a responsabilidade do Deus Altíssimo. Eles fazem, eles colhem por isso. Seja aquele que não questionou aonde está o nosso Salvador. Aceite este Salvador como algo que Ele já fez por você, como algo que Ele já concretizou na sua vida. Em toda a vida de Jesus, as pessoas continuavam a materializar a concepção de salvação, pensando que libertação deveria ser interpretada em termos políticos. O nome Jesus, o Salvador, não foi lhe dado após ter realizado a salvação, mas no mesmo momento em que foi concebido no ventre de sua mãe. O fundamento da salvação estava na eternidade, não no tempo. Nós não somos deste mundo.
Nós estamos aqui de passagem. O Senhor veio nos resgatar, nos preparar, não para vivermos tranquilos, felizes, prósperos, por mais que eu creia que Ele pode nos proporcionar isso, mas Ele veio nos preparar para retornarmos para casa, retornarmos para as nossas origens, retornarmos para junto daquele que nos criou. Podermos ter o privilégio de, como o pastor falou, sentarmos como heróis da fé e podermos nos juntar às nossas vozes, às vozes dos anjos, dizendo: Santo, Santo, Santo. Por isso que eu te peço, aceite a Jesus não como aquele que vai suprir as suas necessidades, mas como aquele que vai te perdoar e te levar para o céu. Não como aquele que pode te dar um bom emprego, não como aquele que pode te dar um bom casamento, mas aquele que veio, que se encarnou para te levar para o céu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Fique tranquilo, descanse no Senhor, coloque os seus aos cuidados do Senhor e viva a eternidade ainda aqui nessa terra, porque o Senhor se faz presente através do seu Espírito Santo. Que Deus nos guarde, que Deus nos abençoe, que Deus ilumine, que Deus nos chame a meditar neste amor, neste sacrifício. Que no dia de amanhã, quando nós formos colocados à prova sobre uma mentira, sobre algo, uma corrupção, nós venhamos a dizer não, porque o Senhor já me resgatou da minha velha natureza. O Senhor já me resgatou do pecado. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos ficar de pé? Quem aqui foi salvo por Jesus? Quantos aqui conhecem Jesus? De verdade? De verdade? Você conhece? Se você o conhece de verdade, você não tem o que temer. Se você o conhece, você não tem com o que se preocupar. Se você não o conhece, Ele está pronto para se apresentar a você. Em nome de Jesus, que nesta noite, eu não sei se todos aqui, todos já entregaram os seus corações a Jesus.